No Congresso do Partido Fascista Republicano, realizado em Castelvecchio, em Verona, de 14 a 15 de novembro de 1943, se lançou a Carta de Verona, um plano programático para o governo da República Social Italiana. A contribuição dos pontos mais revolucionários da Carta de Verona foi feita por Nicola Bombatti, mas com a aprovação de Benito Mussolini. Foi Mussolini quem fez a redação final da Carta de Verona. No ponto 12 da Carta de Verona se determinava, abre aspas, em todas as empresas, industriais, privadas, paraestatais, estatais, os representantes dos técnicos e dos operários cooperam estreitamente, através do conhecimento direto da gestão, na fixação justa dos salários, bem como na distribuição dos lucros, entre o fundo de reserva, fruto do capital social e da participação nos lucros por parte dos trabalhadores. Em algumas empresas isso poderá acontecer como extensão das prerrogativas das atuais comissões de fábrica. Em outros casos, substituir os conselhos de administração por conselhos de gestão, compostos por técnicos e por operários, com o representante do Estado. Finalmente, também pode ser realizado por meio de uma cooperativa parasindical. Fecha aspas. Mussolini com a Carta de Verona esperava legar uma economia socializada à Itália do pós-guerra. Luiz Alberto de Vargas, que foi membro do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, relatou que Mussolini preferia a Carta de Verona do que a Carta del Lavoro, abre aspas. Assim, verá que a CLT não é uma cópia da Carta del Lavoro, que nem é tão ruim assim, tanto que jamais foi aceita por Mussolini, que a considerava excessivamente democrática. A de sua preferência era a Carta de Verona. Fecha aspas. No artigo 125 da Constituição da República Social Italiana se determinava, abre aspas, a gestão da empresa, seja ela pública ou privada, é socializada. Participam diretamente nela aqueles que exercem uma atividade produtiva eficaz na empresa, sob qualquer forma. Fecha aspas. No artigo 128 da Constituição da República Social Italiana se determinava, abre aspas, o chefe da empresa privada é o empreendedor. Empreendedor é quem organizou o negócio, determinando seu objeto e a finalidade econômica, ou quem o assumiu. Nas empresas individuais ou com administrador único, o chefe da empresa é o titular ou o administrador único. Nas empresas com órgão administrativo colegial, o chefe da empresa é constituído, pelo estatuto ou pelo ato constitutivo, na pessoa do presidente do conselho de gestão ou do administrador delegado ou de um técnico, que poderá ser externo ao conselho, e a quem são conferidas as funções de diretor-geral. Fecha aspas. No artigo 129 da Constituição da República Social Italiana se determinava, abre aspas, as empresas públicas são administradas por um conselho de gestão eleito pelos trabalhadores das empresas, operários, empregados técnicos. O Conselho de Gestão decide sobre todas as matérias relativas à orientação e condução da produção da empresa no âmbito do Plano Unitário Nacional determinado pela República através dos seus órgãos competentes. Elabora o orçamento da empresa e decide sobre a distribuição dos lucros, determinando a parcela devida aos trabalhadores. Decide sobre questões relativas à disciplina e proteção do trabalho. Fecha aspas. No artigo 130 da Constituição da República Social Italiana se determinava, abre aspas, nas empresas privadas, os órgãos colegiais de administração, constituídos nos termos da lei, do ato constitutivo e dos estatutos, integram representantes dos trabalhadores, empregados e técnicos da empresa em número não inferior ao dos representantes eleitos pela Assembleia dos titulares do capital social, e de um ou mais representantes do Estado se este participar na formação do capital. Fecha aspas. No artigo 131 da Constituição da República Social Italiana se determinava, abre aspas, nas empresas individuais e naquelas em que o ato constitutivo e os estatutos prevejam um administrador único, se empregarem um total de pelo menos 50 trabalhadores, será constituído um conselho de trabalhadores, empregados e técnicos da empresa de pelo menos 3 membros. O conselho colabora com o titular da empresa e com o administrador único na gestão da empresa. Deve ser consultado para a elaboração do orçamento e para decisões que envolvam a transformação da estrutura, da forma jurídica e do objeto da empresa. Fecha aspas. No artigo 132 da Constituição da República Social Italiana se determinava, abre aspas,
Em toda empresa que empregue mais de 10 trabalhadores, é instituído um conselho de fábrica, eleito por todos os trabalhadores, empregados e técnicos, que participa na formação dos regulamentos internos e na resolução das questões que possam surgir na sua aplicação. Nas empresas em que não exista órgão colegial, de administração ou conselho de trabalhadores, o dirigente da empresa deve ouvir o parecer do conselho de fábrica, em matérias relativas à disciplina do trabalho, podendo ouvi-lo nos demais assuntos que pretenda tratar. Fecha aspas. E no artigo 134 da Constituição da República Social Italiana se determinava, abre aspas, os lucros da empresa, depois de deduzidas as remunerações devidas ao capital, são distribuídos entre o dirigente, os diretores e os trabalhadores, empregados e técnicos da empresa, nas proporções estabelecidas em lei, por norma coletiva ou, na falta de atos constitutivos, pelos estatutos e pelas deliberações dos órgãos de gestão. A parte não distribuída dos lucros é destinada à reserva dentro dos limites mínimos e máximos estabelecidos por lei, e se ainda houver excedente, este é doado ao Estado que o administra ou o utiliza para fins sociais. Fecha aspas. Essa Constituição foi apenas um projeto constitucional elaborado por Carlo Alberto Biggini, ministro da Educação Nacional da República Social Italiana, que depois foi revisado e modificado por Mussolini. Biggini apresentou esse seu projeto constitucional ao Conselho de Ministros da República Social Italiana em 16 de dezembro de 1943, mas o Conselho de Ministros em 18 de dezembro decidiu adiar a convocação de uma Assembleia Constituinte para depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, esse projeto constitucional nunca entrou em vigor na República Social Italiana. Mussolini, no seu discurso da recuperação no Teatro Lírico de Milão em 16 de dezembro de 1944 declarou, abre aspas, agora, a Assembleia Constituinte não foi convocada. Este postulado não foi concretizado até agora e pode-se dizer que só será concretizado quando a guerra terminar. Digo-vos com a maior franqueza que achei supérfluo convocar uma Assembleia Constituinte quando o território da República, dado o desenvolvimento das operações militares, não podia de forma alguma ser considerado definitivo. Pareceu-me prematuro criar um verdadeiro Estado de Direito na plenitude de todas as suas instituições, quando não havia forças armadas para apoiá-lo. Um Estado que não tem forças armadas é tudo, menos um Estado. Fecha aspas. Mussolini assinou e modificou o Decreto Legislativo nº 375 de 12 de fevereiro de 1944, mais conhecido como Decreto-Lei de Socialização. No artigo 1 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, são socializadas as empresas privadas que, a partir de 1 de janeiro de 1944, tenham pelo menos 1 milhão de capital ou empreguem mais de 100 trabalhadores. Todas as empresas pertencentes ao Estado, províncias e municípios, bem como qualquer outra empresa pública, também são socializadas. O trabalho participa diretamente na gestão da empresa socializada. A organização da empresa socializada rege-se pelo presente decreto e respectivas normas de execução, pelo estatuto de cada empresa, pelas regras do Código Civil e por leis especiais, na medida em que não conflituem com o presente decreto. Fecha aspas. No artigo 2 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, os órgãos das empresas socializadas são a. Para sociedades por ação, em comandita por ação ou de responsabilidade limitada, o chefe da empresa, da Assembleia, o Conselho de Gestão, o Conselho Fiscal. B. Para outras sociedades e para as empresas individuais, o chefe da empresa e o Conselho de Gestão. C. Para as empresas estatais e para as empresas públicas que não tenham a forma de sociedade, o chefe da empresa, o Conselho de Gestão, o Conselho Fiscal. Fecha aspas. No artigo 3 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas sociedades por ação, em comandita por ação e de responsabilidade limitada, fazem parte dos órgãos colegiados, membros eleitos pelos trabalhadores da empresa, operários, empregados técnicos, empregados administrativos. Fecha aspas. No artigo 4 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, participam da Assembleia os representantes dos trabalhadores, operários, empregados técnicos, empregados administrativos, com um número de votos igual ao dos representantes do capital presentes.
O Conselho de Gestão, nomeado pela Assembleia, é composto por metade de membros escolhidos entre trabalhadores, operários, empregados técnicos, empregados administrativos. O Conselho Fiscal, também nomeado pela Assembleia, é composto por metade dos membros indicados pelos trabalhadores e metade dos membros indicados pelos acionistas. O presidente do Conselho Fiscal é escolhido entre os inscritos no registro dos auditores. Fecha aspas. No artigo 5 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas sociedades não abrangidas pelo artigo anterior, o Conselho de Gestão é composto por um número de membros que será estabelecido pelo Estatuto da Empresa, e de igual número de membros eleitos entre os trabalhadores da empresa, operários, empregados técnicos, empregados administrativos. Fecha aspas. No artigo 6 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, o Conselho de Gestão das Empresas Privadas sob forma de sociedade, com base no exame periódico e sistemático dos elementos técnicos, econômicos e financeiros da gestão. A. Delibera sobre todos os assuntos relativos à vida da empresa, à direção e desenvolvimento da produção no âmbito do Plano Nacional estabelecido pelos órgãos estatais competentes. B. Opina sobre qualquer questão relativa à disciplina e proteção do trabalho na empresa. C. Exerce genericamente na empresa, de forma geral, todos os poderes que lhe sejam atribuídos pelos estatutos e os previstos na legislação em vigor para os administradores, desde que não contrariem o disposto nesta disposição. D. Elabora o orçamento da empresa e propõe a distribuição de lucros nos termos do presente decreto e do Código Civil. Fecha aspas. No artigo 9 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas sociedades por ação, em comandita por ação e de responsabilidade limitada, o chefe da empresa é eleito pela Assembleia entre pessoas com comprovada capacidade técnica ou administrativa, dentro ou fora da empresa. Nas outras empresas com forma societária, o chefe da empresa é nomeado entre os sócios, na forma estabelecida pelo ato constitutivo, pelos estatutos e pelos regulamentos das próprias sociedades. Fecha aspas. No artigo 11 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas empresas individuais é constituído um conselho de gestão composto por, pelo menos, 3 membros eleitos, nos termos do regulamento da empresa, pelos trabalhadores, operários, empregados administrativos, empregados técnicos. Fecha aspas. No artigo 12 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas empresas individuais, é assistido o empreendedor que assume a qualidade de chefe da empresa com as responsabilidades e funções referidas nos artigos 22 e seguintes, na gestão da própria empresa pelo Conselho de Gestão. O empreendedor, chefe da empresa, deve reunir-se periodicamente, pelo menos uma vez por mês com o Conselho, para submeter questões relativas à vida produtiva da empresa, e todos os anos no final da gestão para aprovação do orçamento e da distribuição dos lucros. Fecha aspas. No artigo 14 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, o Conselho de Gestão é presidido pelo chefe da empresa e é composto por representantes eleitos entre as diversas categorias de trabalhadores da empresa, operários, empregados técnicos, empregados administrativos, bem como, pelo menos, um representante do Instituto de Gestão e Financiamento e nomeado pelo Ministro da Economia Corporativa em acordo com o Ministro das Finanças. As modalidades de eleição e o número de conselheiros serão determinados pelo Estatuto da empresa. Não é devida aos membros do Conselho de Gestão qualquer compensação especial, para além do reembolso de despesas, pela sua atividade. Fecha aspas. No artigo 17 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas empresas estatais, o orçamento e o projeto de distribuição de lucros são propostos pelo Conselho de Gestão e aprovados pelo Instituto de Gestão e Financiamento. Os aumentos de capital, reduções, fusões, concentrações, bem como a dissolução e liquidação de empresas públicas são propostos pelo Instituto de Gestão e Financiamento, ouvido pelo Conselho de Gestão das Empresas em causa e aprovados pelo Ministro da Economia Corporativa de acordo com o Ministro das Finanças e com os demais ministros interessados. Fecha aspas. No artigo 19 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas,
Todas as empresas privadas que tenham uma forma de sociedade devem zelar pela adequação dos estatutos às normas constantes do presente decreto. As empresas privadas individuais também terão que elaborar estatutos. Os estatutos serão submetidos à aprovação do Ministro da Economia Corporativa, que os enviará ao tribunal competente do território para transcrição no registro da empresa previsto no Código Civil. O Ministro da Economia Corporativa estabelecerá com decretos próprios o prazo dentro do qual as diferentes categorias das empresas deverão submeter à aprovação os novos estatutos. Fecha aspas. No artigo 21 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, os representantes dos trabalhadores chamados a integrar os órgãos das empresas socializadas são eleitos pelo voto secreto por todos os trabalhadores da empresa, operários, empregados administrativos, empregados técnicos, entre os trabalhadores das categorias individuais que tenham pelo menos 25 anos de idade e estejam na empresa há pelo menos 5 anos, e também tenham demonstrado lealdade ao trabalho e comprovada capacidade técnica e administrativa. Fecha aspas. No artigo 24 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas sociedades por ação, de responsabilidade limitada e em comandita por ação, a substituição do chefe da empresa é decidida pela Assembleia. Nas empresas em forma de sociedade, a substituição do chefe da empresa é regulada pelo Estatuto, podendo, em qualquer caso, ser promovida pelo Conselho de Gestão com o mesmo procedimento previsto no artigo 25 e seguintes para empresas privadas e individuais. Em qualquer caso, o Ministro da Economia Corporativa tem o direito de providenciar previamente a substituição temporária do chefe da empresa, quando este demonstrar não possuir os requisitos necessários inerentes às suas funções ou não cumprir os deveres indicados no artigo 22. Fecha aspas. No artigo 25 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, nas empresas privadas individuais, o empreendedor-chefe da empresa só pode ser substituído após a sentença da Justiça do Trabalho que declare a sua responsabilidade. A ação de declaração de responsabilidades pode ser promovida pelo Conselho de Gestão da empresa, pelo Instituto de Gestão e Financiamento, se houver interesse na empresa, e pelo Ministro da Economia Corporativa, mediante requerimento ao Ministério Público do Estado junto do Tribunal de Recurso competente para o território. Fecha aspas. No artigo 26 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, a Justiça do Trabalho, após ouvir o empreendedor, o Ministério Público, o Conselho de Gestão da empresa, o Ministro da Economia Corporativa e o Instituto de Gestão e Financiamento como interessados, após terem realizado as devidas investigações, declara com sentença a responsabilidade do empreendedor. É admitido recurso para o Supremo Tribunal de Cassação contra a sentença nos termos do artigo 426 do Código de Processo Civil. Fecha aspas. E no artigo 27 do Decreto-Lei de Socialização se determinava, abre aspas, na sequência da sentença que declara a responsabilidade do empreendedor, o Ministro da Economia Corporativa adotará as medidas administrativas que entender convenientes, confiando, se for o caso disso, a gestão da empresa a uma cooperativa a ser estabelecida entre os empregados da mesma empresa com a observância das regras a serem estabelecidas caso a caso. Fecha aspas. O Decreto-Lei de Socialização foi publicado na edição 151 da Gazeta Oficial da República Social Italiana em 30 de junho. Mussolini no jornal Corrispondenza Republicana em 24 de fevereiro escreveu, abre aspas, o segundo dos 8 pontos que precedem o texto do decreto sobre a socialização das empresas aprovado pelo Conselho de Ministros em 12 de fevereiro diz que um dos critérios fundamentais que inspiraram o próprio decreto é a reivindicação da concepção de Mussolini de uma alta justiça social, de uma distribuição mais equitativa da riqueza, da participação do trabalho na vida do Estado. Já em 20 de março de 1919, 3 dias antes da fundação do Fasci, Mussolini falava assim aos trabalhadores de Dalmine: vocês não são os pobres, os humildes, os marginalizados de acordo com a velha retórica do socialismo literário. Vocês são os produtores e é nesta qualidade que reivindicam o direito de lidar de igual para igual com os industriais. Vocês alcançarão as funções essenciais na vida moderna. O devir do proletariado é um problema de capacidade e de vontade. É o trabalho que nas trincheiras consagrou o seu direito de não ser mais fadiga, desespero, porque deve se tornar orgulho, criação,
conquista de homens livres na pátria livre grande dentro e fora das fronteiras. O primeiro grande comício fascista ocorreu em 9 de outubro de 1919. Eis o que continha o relatório Fabri sobre o programa fascista, lido naquela ocasião. A. Promulgação imediata de uma lei que estabeleça para todos os trabalhadores a jornada legal de 8 horas com base no trabalho real. B. Melhoria do salário. C. Participação dos representantes dos trabalhadores no funcionamento técnico da indústria. D. Confiar a gestão da indústria e dos serviços públicos às próprias organizações proletárias. E. Alteração da fatura do seguro de invalidez e velhice, fixando o limite de idade de acordo com o esforço exigido por cada tipo de trabalhador. F. Obrigação do proprietário de cultivar a terra. As terras não cultivadas terão de ser entregues às cooperativas de agricultores. G. Reforma da burocracia inspirada num sentido de responsabilidade individual. O Ministério das Corporações foi inaugurado em 31 de julho de 1926. E Mussolini disse com uma precisão muito clara: até ontem, os trabalhadores eram ignorados e negligenciados pelo Estado do antigo regime. Os trabalhadores acamparam fora do Estado e contra o Estado. Hoje todos os elementos da produção, do capital, da tecnologia, do trabalho, entram no Estado e aí encontram as entidades coletivas de entendimento e colaboração. No Congresso dos Sindicatos Fascistas em Roma, realizado em 7 de maio de 1928, o Duce fez a seguinte declaração programática: ainda é necessário melhorar qualitativamente as nossas massas, isto é, fazer circular a própria força vital da nossa doutrina no organismo sindical italiano. Quando estas condições forem alcançadas, passaremos corajosamente mas metodicamente para a terceira e última fase, a fase corporativa do Estado italiano. O século atual verá uma nova economia. Assim como o século passado viu a economia capitalista, o século atual verá a economia corporativa. Capital e trabalho devem ser colocados no mesmo nível. Ambos devem ter direitos e deveres iguais. E no dia 6 de outubro de 1934 Duce reiterou seu programa social com as seguintes palavras, nas quais pela primeira vez foi definido o conceito de alta justiça social. O fascismo estabelece a verdadeira e profunda igualdade de todos os indivíduos em relação ao trabalho e em relação à nação. O que significa esta alta justiça social? Significa trabalho garantido, salários justos, casas decentes. Significa a possibilidade de evoluir e melhorar incessantemente. Não basta. Significa que os operários e trabalhadores devem tornar-se cada vez mais íntimos do processo de produção e participar na sua disciplina necessária. Um desenvolvimento lógico do conceito de justiça social é a seguinte declaração feita por Mussolini em 13 de março de 1936. No sistema fascista, as distâncias entre as diferentes categorias de produtores deverão e serão encurtadas. Finalmente, em 23 de março de 1936, Mussolini fez um discurso às corporações falando sobre as indústrias chaves que afetavam diretamente e indiretamente a defesa e a vida da nação. Naquela ocasião, ele se fez estas perguntas: a intervenção do Estado nestas grandes unidades industriais será direta ou indireta? Assumirá a forma de gestão ou controle? E ele respondeu: em alguns ramos pode ser gestão direta, noutros indireta, noutros controle eficiente. É perfeitamente lógico que mesmo no Estado fascista estes grupos de indústrias deixem de ter, mesmo de jure, a fisionomia de empresas privadas. Esta transformação constitucional de um vasto setor importante da nossa economia será realizado sem pressa, com calma, com decisão. Nesta economia os trabalhadores tornam-se colaboradores da empresa com deveres iguais, na mesma qualidade que fornecedores de capital ou gestores técnicos. Consequentemente, é absolutamente inútil que os italianos de memória curta adotem a atitude de quem caiu das nuvens e é variado pela mais autêntica das surpresas no que diz respeito à disposição fundamental da socialização. O fascismo não renega as suas origens com 20 anos, mas remite-se à sua mais genuína essência, eliminando os obstáculos externos à realização dos seus mais altos objetivos sociais. É de fato um novo marco que é deixado para trás, mas um que nós não renegamos, de um caminho no qual nós temos tenazmente caminhado. Fecha aspas. Depois de diversas visitas a empresas socializadas, Bombatti escreve para Mussolini em 22 de dezembro, abre aspas.
Falei 1 hora e meia num teatro entusiástico e conquistado, a audiência, composta na sua maioria por trabalhadores, vibrava gritando: sim, nós queremos lutar pela Itália, pela República, pela socialização. De manhã visitei a Mondadori, já socializada. Falei com os trabalhadores que formam o Conselho de Gestão, os quais achei cheios de entusiasmo e compreensão por esta nossa missão, dado que os lucros após estes meses rondam os 3 milhões. Fecha aspas. Em muitas fábricas na República Social Italiana, as ordens do dia foram votadas, reuniões tiveram lugar e moções foram aprovadas. Em 7 de abril de 1945, Bombatti realizou comícios em Dalmine, onde 2.722 metalúrgicos votaram para o Conselho de Gestão, 1.765 votos válidos, 957 votos inválidos, 531 abstenções. Muitos grupos de partigiani que atacavam líderes sindicais e militantes da base fascista foram apoiados pela Igreja Católica para sabotar a socialização da economia. A socialização da economia de Mussolini e Bombatti foi condenada pelo Papa Pio XII em suas alocuções no pós-guerra. Pio XII, na sua alocução para a 9ª Conferência da União Internacional das Associações Patronais Católicas de 7 de maio de 1949, declarou, abre aspas, não se estaria tampouco na verdade querendo afirmar que toda empresa particular é por natureza uma sociedade, na qual as relações entre os participantes sejam determinadas pelas regras da justiça distributiva, de sorte que todos indistintamente, proprietários ou não dos meios de produção, teriam direito à sua parte na propriedade ou pelo menos nos lucros da empresa. Tal concepção parte da hipótese de que toda empresa entra por natureza na esfera do direito público. Hipótese inexata, quer seja a empresa constituída sob forma de fundação ou de associação de todos os operários como coproprietários, quer seja propriedade privada de um indivíduo que firma com todos os seus operários um contrato de trabalho, num caso como no outro, ela depende da ordem jurídica privada da vida econômica. Fecha aspas. Pio XII, na sua alocução para os membros do Congresso Internacional de Estudos Sociais e da Associação Internacional Social Cristã em 3 de junho de 1950, declarou, abre aspas, igual perigo se apresenta também quando se exige que os assalariados de uma empresa tenham direito de cogerência econômica, nomeadamente quando o exercício deste direito depende, de fato, direta ou indiretamente, de organizações dirigidas por entidades alheias à empresa. Ora, nem a natureza do contrato de trabalho, nem a natureza da empresa, comportam necessariamente, por si mesmas, direito semelhante. Fecha aspas. Por fim, Pio XII, numa transmissão de rádio para o Dia Católico de Viena em 14 de setembro de 1952, declarou, abre aspas, por isso a doutrina social católica se pronuncia, entre outras questões, tão conscientemente pelo direito de propriedade individual. Aqui estão também os motivos profundos por que os papas nas encíclicas sociais, e nós mesmos, nos recusamos a deduzir, quer direta, quer indiretamente, da natureza do contrato de trabalho o direito de coproprietário do operário no capital da empresa, e, consequentemente, seu direito de codireção. Importava negar tal direito, pois por trás dele se enuncia um problema maior. O direito do indivíduo e da família à propriedade é uma consequência imediata da essência da pessoa, um direito de dignidade pessoal, um direito onerado, é verdade, por deveres sociais. Não é, porém, exclusivamente uma função social. Fecha aspas. Mas na Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Conciliábulo Vaticano II se defendeu a socialização da economia de Mussolini e Bombatti, condenada por Pio XII, abre aspas. Nas empresas econômicas, são pessoas as que se associam, isto é, homens livres e autônomos, criados à imagem de Deus. Por isso, tendo em conta as funções de cada um, proprietários, empresários, dirigentes ou operários, e salva a necessária unidade de direção, promova-se, segundo as modalidades a determinar convenientemente, a participação ativa de todos na gestão das empresas. E dado que frequentemente não é ao nível da empresa, mas no mais alto de instituições superiores que se tomam as decisões econômicas e sociais de que depende o futuro dos trabalhadores e de seus filhos, eles devem participar também no estabelecimento dessas decisões, por si ou por delegados livremente eleitos. Fecha aspas.